Bom, já dou as boas-vindas. Lobão já está conosco, conectado. Muito boa noite. Dispensa apresentações. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos aí que estão aí nos ouvindo. Estamos aqui prontos para um colóquio maravilhoso. Muito bem. Lobão, já para começar, quem vai pagar por isso? Mais de 450 mil mortes. Vou usar aqui um bordão de uma música famosa sua, um refrão fortíssimo. Quem vai pagar por isso? Como sempre, quem paga é o povo brasileiro, né? Nós sempre temos esse condão de termos que pagar com ônus de todas essas desventuras, né, que esses governos têm nos imputado, né, têm nos imposto, né, durante tantos anos aí, tantas falcatruas, tantos desgovernos e tantas desventuras. É sempre o povo que acaba pagando por isso. Eu vou pegar aqui alguns dos teus sucessos e eu queria que você escolhesse um para definir melhor esse governo aqui. Vida Bandida, Revanche, A Queda, Corações Psicodélicos, Vou Te Levar, Universo Paralelo, Decadência avec Elegância. Eu até pensei aqui, é bolsonarismo avec petismo. Qual é o melhor? Você tem alguma? Qual o título do seu sucesso aí que melhor definiria esse governo ou esse desgoverno que a gente está vivendo? Eu acho, Cláudio, que nenhum deles define esse desgoverno, mesmo porque eu fiz um prêt-à-porter para alguns governantes, né? Eu fiz o eleito para o Sarney, fiz o presidente Mauricinho para o Collor, e eu acho que ele deveria ter o presidente genocida. Eu acho que eu deveria ter que atualizar minha discografia aqui, minhas músicas, porque nenhuma delas consegue, de uma forma real mesmo, retratar a lambança, o desastre, né, que está acontecendo aqui no Brasil agora. E perpetrado, isso é uma coisa que é absolutamente indiscutível, né? Patrocinado pelo Bolsonaro. Isso é uma coisa que causa espanto ver tantas ainda circunvoluções em torno disso. Isso é uma coisa que é um consenso de todo mundo. É um fato, né? Na verdade, é um fato escancarado. O Freitas, você está com as fotos aí que eu pedi para separar do Bolsonaro? Então, vai colocando, eu vou expor aqui, Lobão, alguns dos momentos captados aí pela imprensa, dos momentos do governo ao longo desses 2 anos e meio. Assim que você puder, já vai colocando, Freitas, as fotos, as imagens aí na tela. Pode ir passando, ó. Aí, reunião, camisa, receitando cloroquina, Que vexame, né? no chão. Receitando cloroquina até para ema do Palácio. Até para ema, né? Aí, ó, da picanha de... Quanto era? Picanha milionária, né? Putz, picanha milionária. Sempre com uma camisa de futebol, um cafajeste, né? Um cafajeste. Tem mais, Freitas? Deslumbrado, né? Deslumbrado. Olha aí, ó, de chinelo, aí, ó. Em pleno Palácio da Alvorada, aí, ó, de chinelo. Bom, essa é clássica dele. Essa é dele deputado, essa não vale, Freitas. Tem que atualizar a soneca do cara, né? Porque provavelmente ele comete essa soneca todo dia. Essa era uma antivisão. Tá aí, ó, pegando a piscina. É um deslumbrado, o que é pior, né? Tá na cara que esse cara está se lambuzando no próprio deslumbre, né? De ser presidente, uma pessoa medíocre que nunca conseguiu ter um tipo de mínima relevância na vida, por portas e travessas, por motivos absolutamente alheios à vontade do próprio presidente, que foi, vamos afirmar com clareza, que foi inventado em laboratório, né? Se tornou um motivo de chacota mundial, sem a menor noção
da circunspecção que deveria ter do cargo que ocupa, né? Isso já vem acontecendo já há um tempo no Brasil, né? Acho que desde o Fernando Henrique, que foi a última pessoa. Não, o Temer foi um cara também que tinha essa circunspecção, independente de ser isso ou aquilo, mas essa circunspecção é fundamental. Mas o Lula não tinha, a Dilma também mais ou menos não tinha. O Bolsonaro borra o patinete de uma maneira absolutamente irreversível, né, em relação a isso. Toda vez ridículo esse que eu vejo uma imagem dessa, eu lembro de uma palavra que que virou um bordão teu nas redes sociais, né? Cafonérrimo. Cafonérrimo. E o cafonérrimo, ele falta um pouco das bochechas trêmulas do Nelson Rodrigues, né? Cafonérrimo. É uma mistura de Nelson Rodrigues com Clodovil, né? Mas é cafonérrimo, é assim, um atentado à estética, mas não somente ao atentado à estética, é um atentado à moral, um atentado à inteligência, né? E é um diapasão que o Bolsonaro e seus sucessores mais recentes também deram, tinha um retrocesso muito grande, sabe? O presidente tinha que ser discretérrimo, né? Além de cafonérrimo, não, discretérrimo, discreto, circunspecto, e que fizesse o seu ofício sem esse alarido todo, essa ausência de pompa em muita circunstância, né? Então, nós temos aí uma cafonice endêmica, tanto de direita quanto de esquerda, né? Nós temos que salientar isso. Só que o Bolsonaro atingiu o ápice, né? O zênite da cafonice, da inadequação, da indigência, né? Da indigência intelectual, moral. É um pé rapado, é um ladrão de galinha, é um miliciano, é uma pessoa absolutamente torpe, né? Quando você vê tudo que está acontecendo agora aí com Lula solto, já liderando pesquisa, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, o que você pensa? Onde você quer estar em 2022, em outubro de 2022? Olha, Cláudio, é muito triste. Nós temos um Brasil muito terra do nunca, né? Aquela terra em que é uma terra que se recusa a crescer de qualquer jeito, né? Nós temos esse tipo de figura popular que é o populista, vamos dizer assim, que é o encarnado no Lula, encarnado no Bolsonaro, que gera uma palpitação, né, passional, né, de milhões de idiotas, né, de ambos os lados, no sentido destro e sinistro, né, mas que, na verdade, são a mesma coisa. Né, eles militam da mesma maneira, são pessoas que têm, né, um perfil psicológico de recalques, fanatismo, sectarismo, recusa absoluta de enxergar a realidade, e onde o grande jogo de todos esses ódios e todas essas paixões, eles residem no fato de alterar a realidade, tanto no caso do seu mito, do seu ídolo, de formar uma realidade delirante para esse mito ou para essa ideologia desse mito, para perpetuar uma fantasia delirante, como também para atacar os seus desafetos, os seus inimigos. Também eles formam um molde, uma cama de Procrustes, né? Uma coisa em que enfiam todos os seus desafetos naquele molde. Aí um lado chama o sujeito de fascista, de reacionário, etc. E tal. O outro chama de comunista, como anteriormente chamavam-se, se lembra? Tucano, coxinha. Você não discordava alguma coisa do PT, você era tucano, coxinha, reacionário, racista, homofóbico. E do lado do Bolsonaro, qualquer coisa, você também é comunista, você é do Partido Chinês, você... Coisas delirantes, mas que são violentas, que são muito agressivas, muito cheias de recalque do medíocre, do imbecil corriqueiro, do cretino ordinário que abunda no nosso país.
e que geralmente adentra essas seitas, se tornam militantes do PT, se tornam militantes do bolsonarismo. E o que resulta no Brasil é essa situação praticamente insustentável, fétida, diga-se de passagem, onde nós temos um futuro próximo, ou seja, até 2022, uma pendenga, né? Uma pendenga entre duas entidades putrefatas, né? O Lula e o Bolsonaro. E você viu uma pessoa que eu até tenho um respeito, tenho várias discordâncias no Fernando Henrique, vai estar lá, como se o Lula fosse uma salvação ao Bolsonaro, quando é uma gangorra, um looping de presente contínuo, onde nada se muda, onde não existe passado, presente, futuro, só tem um presente contínuo, um movimento retilíneo uniformemente invariável, de lambanças, porcarias, repetições, por falta de memória, por paixões descontroladas, por recalques inconfessáveis e por uma burrice de uma falta de estrutura emocional de um povo inteiro. Porque para você não enxergar o óbvio que o Lula é um canalha, é um psicopata tão poderoso, talvez mais perigoso que o Bolsonaro, porque as pessoas têm que entender que o Bolsonaro é aquele vilão, o inimigo do Tomix, aquele vilão canastrôncio, né? O Lula já tem uma certa sofisticação, que tem é um mau caráter simpático, mas é escancarado que ambos são dois canalhas, são pessoas nocivas para a sociedade brasileira. E eles terem ainda, seja que fosse meia dúzia de imbecis, a segui-los, já seria muito grave. Quanto mais centenas, quanto mais milhares, quanto mais milhões. Então, isso só depõe contra o rock and roll brasileiro. Pois é, eu mencionei algumas das tuas músicas, eu vivi essa época também, já sou acima dos 40, e assim, era a música e várias outras artes, né? Você tinha, vamos dizer assim, ali uma crítica, né? Política, existencial, social grande. Isso vem decaindo, né? Isso vem se idiotizando junto com o resto da sociedade. A arte que deveria também partir da reflexão, servir à reflexão. Eu acho que quando você quando você pensa nos versos e tal, você está levando o pessoal a tentar refletir sobre a realidade em que eles estão, em que todos nós estamos inseridos, né? Uhum. E hoje a gente percebe cada vez menos a arte com esse tipo de proposta, com esse tipo de interferência, o que dirá o rock and roll. O que você acha? Você citou aí uma série de pontos importantes, de coisas que você identificou na sociedade. O que você acha que a gente errou? Porque, assim, ontem mesmo, até o Papa fez uma brincadeira, uma piada conosco, não sei se você viu, né? Falando assim, o Brasil não tem salvação, né? Porque é muita cachaça e pouca oração. É óbvio, né? Até a gente estava conversando ontem aqui, ali é uma piada até do argentino, né? Não só resíduos portenhos, né? Vamos tá, uma sacanagem de leve do portenho. Mas, ao mesmo tempo, talvez, inclusive... Por que a gente piorou tanto? Mas eu também acho um pouco deslocado. Se a gente for analisar de uma maneira mais precisa a jocosidade papal, vamos dizer assim, ela não é questão de oração, não é questão de cachaça, né? É uma questão de vergonha na cara e assim de maturidade, de a gente conseguir. Primeiro, eu acho assim, eu como sou um cara que sou um autodidata, a principal instrumento para eu ser um autodidata e poder, dentro da minha precariedade enquanto autodidata, é fundamentar todos os meus progressos na tentativa e erro. Mas para você ter tentativa e erro, você tem que tentar errar e tem que reconhecer que errou, né? E no Brasil, não é que você não reconheça o erro, você reconhece o erro como uma virtude. Você jacta-se dos seus erros e sai por aí com o peito estufado,
jactando-se dos seus piores defeitos, né? Isso acontece tanto do lado do Bolsonaro como do lado do Lula, como provavelmente do próximo aí que virá, porque é uma questão endêmica, cultural, psicológica, emocional do brasileiro transformar de uma maneira, de um cinismo e de uma imbecilidade, porque você pode ganhar, vamos dizer assim, a, a guerra da sua consciência dizendo que o seu defeito é uma qualidade e sai por aí se vangloriando. Mas o ônus que isso vai ter no transcorrer do período é enorme, é uma coisa incalculável. As pessoas acham que sempre você ser o malandro, você nunca vai ser o otário, enquanto você está sendo o grande otário. Então, eu acho que esse é o principal viés do brasileiro, né? Se jactar dos seus piores defeitos. É o macunaíma, né? Assim, nós somos precários mesmo, nós somos pobretões de natureza, nós nunca vamos fazer porra nenhuma, vamos roubar, vamos ser... Então, tudo tem isso incutido de uma forma ou de outra. Pode qualquer um, eu posso dizer na minha infância, na infância de qualquer um, poxa, se você vai para o colégio, se você é um bom aluno, ou médio aluno, pega muito mal. Você pode levar Nescau, tem muita gente que se lembra do Nescau. Vai levar uns tapinhas de Nescau, vai ser bullying nada, vai ter bullying, porque se você tirar 10 em matemática, pega mal para você. Se você falar um português um pouquinho mais elaborado, pega muito mal para você. Né? Você tem que se falar aí. Por exemplo, eu me lembro, na época de Blar, por exemplo, eu entrei para o. Eu sou péssimo, um pequeno parênteses, eu jogo muito mal bola. Eu entrei para os Dentes de Leite do Flamengo, Zizinho era o nosso técnico, e pô, eu tinha que falar, tem que driblar, que se eu falasse driblar, porra, eu ia levar muito Nescau. Eu quero botar essa pequena, né, firula, mas eu acho que isso tudo está inserido dentro da realidade brasileira, onde você pega, por exemplo, essa questão meio de rebanho, né? Você, por exemplo, agora, nessa semana agora, eu falei, por exemplo, perguntaram se eu tive algum engano em relação ao Bolsonaro. Eu falei assim, não tive nenhum engano. Eu fiz para poder votar contra o PT, como qualquer outro brasileiro que votou, assim, dos 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, 50 milhões, pelo menos, votaram nessa mesma situação. Vamos tirar o PT. Aí veio aquele formigueiro. Vocês estão com a mão cheia de sangue. E eu penso assim, olha só que loucura, né? Nós temos um nível de pseudo-moralismo em que o outro ele é sempre um bandido e você sempre um mocinho. Essa situação dicotômica, basilar, primária, ordinária, sem o menor tipo de sofisticação, nos deixa completamente impossibilitados de crescer, né? Principalmente quando se trata, por exemplo, de um partido como o PT. Por exemplo, a própria premissa de querer culpabilizar o eleitor, não digo nem só eu, mas qualquer eleitor que votou no Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue. Ninguém tem bola de cristal. Eu acho assim, qualquer cara que votou no Bolsonaro pensa assim, ele vai fabricar mortes a granel, eu vou votar nele. Sim, esse cara tem as mãos sujas de sangue, mas é uma pessoa que não sabe disso, como ser imputada disso. Enquanto, por seu turno no PT, é o contrário. Você teve um PT com 16 anos no poder, você teve o Maduro, Chaves, os irmãos Castro, o Obiang, o homem lá da Angola, o Gaddafi, o Saddam Hussein, o Ahmadinejad, todos amigos pessoais do Lula, que subvencionou todas essas ditaduras, genocidas, torturadores, e que todos até hoje apoiam. E esses sim teriam que, por apoiar e aplaudir um cúmplice de genocida, faria todo o sentido do mundo estarem todos os petistas com as mãos sujas de sangue. O que seria isso de uma lógica absolutamente primária? Qualquer pessoa, 2 e 2 são 4, uma nuvem, uma girafa não dão um raio de criptonita. Então, coisas que você consegue entender, são absolutamente
simples, elementares. Não, não. Então o seu inimigo é um facínora, cocô, xixi, pum. São tipo de ofensas muito anais, sádico-anais, muito basilares, muito medíocres, muito tacanhas, que assolam essas pessoas e prejudicam de uma maneira muito grande qualquer tentativa de nós nos tornarmos adultos, como povo, como nação. A gente é vítima dessas campanhas difamatórias o dia inteiro, né? Todos os dias, cada dia inventam uma versão nova. Ontem inventaram que a gente tinha feito um acordo com o Renan Calheiros. Pois é. Antes inventaram que tinha um outro acordo com Dória. Cada hora é uma versão diferente. Você falou algumas coisas importantíssimas aí, né? Como se a meritocracia no Brasil fosse invertida, né? Você precisa ser... se você mostrar... o exemplo básico disso é quando o próprio Carluxo, né, que é o líder dessa guerrilha virtual, começa a usar a história da biografia para atacar o Moro, né? Porque ele sai para poupar a biografia dele dessa barbaridade que viria na sequência, de todo o descompromisso do Bolsonaro com o combate à corrupção, de tudo que ele largou, todas as bandeiras de campanha que ele largou, até o liberalismo, né? Tudo foi sendo deixado pelo caminho, e aí o sujeito sai, e aí atacam ele, e aí passam a usar essa coisa, é o biografado, é a biografia, como se fosse uma coisa ruim, pessoas que não têm biografia alguma, né? Qual é a biografia do Carluxo? Qual é a biografia do Bolsonaro? O que essas pessoas fizeram de relevante para o país? Absolutamente nada, né? São pessoas vazias, né? Pequenas. E aí vira realmente parece que isso é que é o grande barato. E outra coisa que você falou também, que a gente cansa aqui de mostrar, essa semana mesmo mostramos, é essa similaridade, né, de o bolsonarismo ataca tanto o petista e usa das mesmas ferramentas, a difamação é uma delas, se desfruta do poder, né? Essa coisa que eles estão aí tão embevecidos com o poder, tão se lambuzando, né, com o leite condensado, literalmente. A gente percebe, trouxemos aqui a Carla Zambelli, por exemplo, nomeando o irmão, que não conseguiu eleger, tentou eleger o irmão, o pai e a cunhada, né? Deve ser muito bom ser político. Aquela tarja preta lá, a Bia Kicis, a primeira coisa que ela fez quando ela assumiu foi colocar o filho como tesoureiro do PSL no Distrito Federal. E assim, ainda era assim, os primeiros meses, eu questionei ela, eu falei, vem cá, mas espera aí, né? O seu filho como tesoureiro? Eu só confio nele. Então, assim, a gente saiu Dirceu, entrou Fabrício Queiroz, é complicado, né? Não, e é mais ou menos aí você vê quem está por trás, isso é muito esquisito, né? Quem está por trás disso tudo, aí você vê aqueles caras do Centrão, que estão lá, estavam na época do PT, estavam na época do Mensalão, são as mesmas pessoas, é o Valdemar Costa Neto, são as mesmas pessoas, é um absurdo, né? Encontrar virtudes, essas pessoas, como é que essa pessoa consegue encontrar virtudes? Tanto no PT, agora o Lula, as pessoas têm que entender que Atibaia, o Guarujá, isso daí são uma merreca. O Lula pegou o dinheiro público e jogou bilhões e bilhões com o nosso dinheiro para fazer obras na Guiné Equatorial, na Angola, na Líbia, no Irã, no Equador, no Uruguai, no Peru, na Venezuela, em Cuba. Isso já é crime contra a pátria. Isso é uma coisa absolutamente criminosa contra a pátria. Isso a gente poderia falar sobre a política internacional, como nós estamos falando, nós poderíamos falar sobre a saúde, o PT arruinou a saúde no Brasil, tinha gente morrendo nos corredores, nas UTIs, os hospitais falindo, na educação, o Brasil virou o vice-lanterna do ranking mundial, apenas para a Indonésia, e sem falar sobre corrupção. E aí nós temos isso, coisa que, se o Darwin ele tivesse vivido agora, ele disse, não é a lei do mais apto, é a lei do mais inapto. Porque no Brasil, o mais inapto, o mais medíocre, o mais tacanha,
O mais incapacitado é o grande vitorioso, não é verdade? E isso é uma questão dolorosamente irrefutável. Aqui o pior se dá bem, o mais malandro, o mais escroto, o mais tacanha, o mais medíocre, o mais engabelador, esse é o grande vitorioso no Brasil de hoje. É isso. A gente vê, olha, personagens, empresários, né? Banqueiros, empresários que fizeram fortuna no governo do PT, que viraram bilionários, continuando agora fazendo nova fortuna no governo do Bolsonaro. Quando ele fala que não tem corrupção, né? Banqueiros, a mesma coisa, os banqueiro até que foi preso pela Lava Jato por rolo lá, por informação privilegiada, depois agora também virou aí o melhor amigo, né? Então as coisas vão esses sistemas vão se sucedendo, né? E a gente não vê muita saída. Você acha que tem espaço para uma terceira via? Eu trouxe aqui o Danilo Gentili, né? Até brinquei com ele, porque ele, como um camarada que também pulou do barco, né? Apoiou o Bolsonaro, assim como você, até determinado momento, e quando viu, se deparou com as barbaridades que estavam sendo feitas no governo, rompeu, né? Rompeu e passou a ser um crítico, passou a ser atacado, assim como você. Eu trouxe ele aqui em função dessa candidatura à presidência, está brincando aqui, olha, bom, eu não sei se é de verdade ou não, mas o fato de ter uma pessoa com influência discutindo uma terceira via, eu acho que isso pode abrir a cabeça de outras pessoas. Eu acho que o teu papel, como também como uma pessoa com muita influência, com visão política, além de toda a tua trajetória artística, quer dizer, as pessoas tendem a te ouvir muito mais do que um jornalista como eu. Você vê chance de uma terceira via? Que tipo de terceira via seria essa? Aonde pegar? Que pessoa poderia representar essa terceira via? A gente sabe que isso também depende de você promover uma mudança importante também no Congresso, senão você tem um presidente refém de um Congresso que vai acabar sendo empichado se não entrar em acordo com o Centrão, o velho Centrão. Como é que você vê isso aí? Cláudio, a gente está percebendo que o nosso Brasil é um arraial, um coronelato, né? Onde o Centrão justamente faz o papel dos coronéis, né? daqueles geralmente pessoas pouco letradas, são pessoas mais grosseiras e que dominam o país, né? Dominam o país, se é da esquerda, se é o Fernando Henrique, se é o Lula, todos você vê que desde que o Brasil adquiriu a própria Constituição de 88, que esse é o seu regime, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber agora como fazer isso, né? Porque se quiser alterar, de alguma forma, a nossa Constituição de 88, a gente deveria ter constituintes da maior credibilidade, do maior gabarito, e não temos. Como é que a gente vai fazer uma alteração na Constituição com esse Congresso que nós temos? Esse é o primeiro problema, porque eles vão legislar em causa própria, eles são bregas, eles são terríveis. E eu concordo, eu acredito que qualquer outro presidente vai se tornar refém do Centrão. Porque a gente tem uma estrutura, o chassi está errado. Agora, o grande problema é como mudar o chassi, onde a maioria das pessoas que estão envolvidas, que seriam as responsáveis por mudar esse chassi, são da pior qualidade. Não tem a menor confiabilidade, não tem a menor credibilidade. E a gente fica num IPOM constitucional, porque a gente não tem como ter vamos dizer assim, uma densidade moral e gabaritada para poder exercer essa mudança, e ao mesmo tempo que essa mudança não consegue ser exercida, a gente se perpetua nessa feira, dessa xepa, né? Porque não é nem feira, isso é uma xepa da xepa da xepa, que é essa troca horrorosa, brega, desse jabá constituinte que se tornou um procedimento, um protocolo, né? Uma coisa, um default, né? Dentro da nossa República. Então a gente está numa sinuca de bico. Você pensa bem, a reforma tributária, pensa bem ouvir essa coisa, assim, se é um reverb, a reverberação.
Quanto tempo nós temos uma reforma tributária que deveria ser urgente, emergencial? Não tem quem faz isso. Aí você pensa só, agora os caras estão fazendo o quê? Estão dando mais garantias e salários para os juízes. O próprio presidente já assinou um decreto lá aumentando o seu próprio salário. Se ele estivesse na Suécia, na Suíça, ou em qualquer outro lugar, em Nova Zelândia, pô, a primeira coisa que eles iam fazer, os políticos, era diminuir o seu salário para poder dar o papel moral para as pessoas. A gente não tem isso. E as pessoas, enquanto eleitores, aguentam a trolha, né? Aguentam a trolha do Lula. As pessoas estão aí lambendo o saco do Lula. Não, um psicopata tão perigoso, ou talvez mais, como disse, do que o Bolsonaro. Então, como é que a gente vai fazer? A terceira via vai ser aquela coisa. A gente vai ter um lampejo, uma lufada de otimismo, de esperança, para que daqui a pouco, nos primeiros 3, 4, 5 meses de governo, já começa a ver aquela xepa horrorosa, porque a gente não tem como sair dessa teia de ambições, poder e de falta de absoluta de ética, moral e cultura, savoir-faire, inteligência, elegância e tudo que esses caras não têm. Eu bato muito aqui numa tecla que que os partidos não conseguem produzir lideranças políticas, né? A gente está com uma eleição com velhos personagens. A nossa política é uma política de velhos personagens. A gente vê os integrantes dessa CPI são personagens antiquíssimos, né? Decrépitos, são políticos decrépitos. Quando a gente vê os próximos candidatos, possíveis candidatos, pedindo a benção do José Sarney, isso chega a arder os olhos. Hoje, por exemplo, mais cedo, só para você ter uma ideia, assim, ontem o TSE tomou uma decisão que ele permitiu que a Tabata Amaral saia do PDT sem perder o mandato, né? Então ela está lá, vai mudar de legenda. Aí, obviamente, os presidentes dos partidos reagiram, né? Porque isso representa o quê? Uma perda de controle da máquina, uma perda de poder sobre o mandato daquele parlamentar. Assim como eles reclamam, sempre que fala de distritão ou de candidatura independente, candidatura avulsa, eles chiam, né? Vão para cima. Aí, olha aqui, ó, frase do Carlos Lupe, outra figura decrépita, né? A decisão, criticando a decisão do TSE. A decisão é incoerente, decreta agora a infidelidade partidária. É hora de o legislativo atuar com força. Eu fico até assustado quando eu ouço isso, né? E o Carlos Siqueira, presidente do PSB, esse tipo de decisão deveria caber ao mundo da política. Não tem nada mais importante para um sistema político que partidos fiéis a seus programas. Que programas, né? E aí essa coisa, o mundo da política. Eles vivem num mundo absolutamente deles, né? Eles se assentaram, sequestraram a política e vivem... Quantos partidos nós temos? Temos 20 e tantos partidos, né? Nenhum 30, deles tem não temos um perfil delineado. Você pode trocar. Um cara pode estar no PT, como pode estar no Democrata, como pode estar no Podemos, que tanto faz, porque não existe uma nuance, não existe nada, é tudo a mesma pasta, uma meleca geral, né? Não, aí esses caras vêm falar, mas aí o programa do partido. O partido não tem programa nenhum. O partido é um conchavo, um conluio. Quando eu falo partido, eu falo integrando todos, né? E nós sabemos que há ainda um resquício de políticos, muito poucos, mas muito capacitados líderes que deveriam ser mais incisivos em relação a isso e mais intolerantes em relação a essa conduta predatória, cafonérrima, e que torna o Brasil um pântano. Não temos condição de sair deste loop de presente contínuo de meleca, de lambança, hemorroidas, sabe, tudo que há de ruim, porque a gente não tem uma estrutura psicológica, cultural, né, intelectual, moral, para poder sobrepujar isso. Quando eu falo a gente, eu falo não somente o Congresso, porque o Congresso simplesmente são representantes do povo. Esses são verdadeiros, são mesmo.
O povo tinha que olhar para isso. Quando a gente vê isso, Cláudio, a gente tem que perceber, justamente nessa pandemia, como é que o povo age, as praias, os balneários, as festas, particular jogadores de futebol, os sertanejos, todo mundo, oba, vamos nessa. É isso que nos torna esse país fedorento, horroroso, enorme, e entre os enormes, o mais nanico de todos, que é o Brasil. Deixa eu te perguntar um negócio. Você era amigo, era seguidor, enfim. Explica um pouquinho para mim a tua relação com o Olavo de Carvalho. Você conheceu ali de perto o olavismo, que está na base, vamos dizer assim, pelo menos desse núcleo que chegou ao poder, né? A gente sabe que, em função de disputas internas, primeiro eles fizeram questão de afastar os liberais, né? Deixaram lá o Guedes, que hoje já disse que já abandonou, já mandou as favas do liberalismo, né? Já deixou claro. E primeiro eles fizeram isso, depois eles foram atacando, se livrando das pessoas que tinham ajudado na campanha, e ficou aquele núcleo, esse núcleo amalucado do Olavo de Carvalho ali, tentando ocupar pastas importantes, como a educação, a política externa, assessorando. Agora a gente está sabendo que o Magrelo Porra Louca, né, que era o irmão do outro maluco que estava no Ministério da Educação, era o assessor especial que coordenava esse gabinete paralelo da saúde. Quer dizer, uns sujeitos, umas pessoas que vieram da onde, que começaram a recomendar coisas sem base científica nenhuma, e eles divulgando, disseminando isso através dessa máquina de mentiras do Carlos Bolsonaro. A gente vê que, obviamente, eles perderam espaço dentro da disputa de poder, porque o Centrão é mais forte, mas o que é isso? O que é esse olavismo? Me fala um pouquinho da tua relação com isso e quando que você entendeu que, putz, espera aí, deixa eu pular fora daqui. Excelente pergunta, Cláudio. Olha, como eu já experimentei drogas das mais pesadas do mundo, experimentar Olavo de Carvalho, para mim, teve seus encantos. Eu peguei muitas coisas, sou autodidata, afinal de contas, quando eu comecei a mergulhar dentro da bibliografia que o Olavo de Carvalho me oferecia, eu peguei uma série de grandes autores e comecei a ler e ter acesso, geralmente, e realmente não tinha nas grandes livrarias brasileiras, você não tem o Eric Voegelin, o Eric Neto-Ledin, e por aí vai, o Roger Scruton, etc, etc. Então, eu aprendi, porque eu fui e li toda a bibliografia de todos esses caras. Agora, o meu grande equívoco de tudo isso foi não ter percebido a tempo que uma coisa eu sabia: quem inventou o Bolsonaro, e tem data, se vocês, como jornalistas, vão dar uma sacada. Quando o Terça Livre começou, o Terça Livre da Alan Santos, tem um Terça Livre de 2014, 1º ou 31 de março ou 1º de abril, acho que foi 31 de março de 2014. Ali, essa é a fronteira em que o Bolsonaro passa a existir enquanto uma teorização, uma lucubração do Olavo de Carvalho. Essa Terça Livre é desse 31 de março de 2014, tem o Olavo de Carvalho, o Alan dos Santos, o Bolsonaro, tem mais um outro, acho que é aquele cara da arma, esqueci o nome, um que adora dar tiro. Qual deles? O embaixador, foi o primeiro, ele é um cara bastante famoso, mas o cara que deu o primeiro estampido, né? Para isso, eu acho que era esse cara, e atrás, onanisticamente digitando o seu celular, o Eduardo Bolsonaro. Vocês têm que ver, você pega lá e vê. 31 de março de 2014, para festejar a Revolução Militar. A partir daí, o Bolsonaro, que até então, eu entrevistei muito daquele momento para em 2008, eu na MTV, havia entrevistado o Bolsonaro, que era totalmente petista naquele momento, né? O Bolsonaro era apenas aquela voz daquele baixo clero que ficava lá seguindo
fisiologicamente aquilo que acontecia. O Bolsonaro não tinha até então nenhum tipo de condução da sua própria biografia em relação contra o PT, né? Eu não tinha nada disso, porque também não teria capacidade nenhuma disso tudo. E como eu conheço Olavo de Carvalho, e essa foi a minha grande falha de observação, por quê? Porque eu acreditava que esse nicho caricato, improvável, ridículo, jamais tivesse a proeminência que acabou tendo, se mostrando ter, muito mais, porque eu só percebi isso depois, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a pensar assim, tem um monte de intervencionista militar, tem um monte de maluco, mas tem os liberais, como você falou, Paulo Guedes, os próprios militares eu pensava assim, os militares que ganharam 30 anos de prestígio depois da Revolução, lá da ditadura, não vão deixar estragar a história e vão todo mundo dizendo, não, os militares têm uma cúpula lá que vai segurar, tem os liberais, mas quem prevaleceu foi o Olavo. Por exemplo, essa coisa do vírus chinês, dessa coisa contra a China, o Weintraub, o Ernesto Araújo, o Felipe, aquele todo almofadinho, são todos a cartilha, porque o Olavo entrou numa de fazer de toda a família estadistas. Ele começou a educar o Eduardo Bolsonaro como se fosse um grande estadista, para ser um grande estadista. Ele chegou a declarar, não haverá tempo útil de transformar o Jair Bolsonaro num grande intelectual, mas o Eduardo será um grande intelectual. Então, o que acontece é o seguinte, essa turma, por menos, vamos dizer assim, entre aspas, prestigiada que esteja nesse exato momento, ainda é o setor basilar do bolsonarismo. É o setor mais caricato, mais nocivo, mais daninho e o mais sectário e o mais retrógrado. É o terraplanismo, né? Os Barter. Então, todos esses caras eles ficam fazendo um joguinho de desfazer flagrantes. Né? Por exemplo, agora o secretário de Cultura, aquele cara que era da Malhação, ele vai sofrer agora uma pressão do grupo Bolsonaro, do olavista, que, na verdade, ele tem esse poder todo. Ele detém o poder por quê? Porque o Olavo, muito maquiavelicamente, Cláudio, ele antes de mais conquistou os corações dos filhos do Bolsonaro. Né? Ele é o padrinho intelectual do Eduardo, do Flávio, né? E do Carluxo, quando se pode. Mas o Eduardo é o xodó do Olavo. Mas os três têm uma dependência emocional, intelectual, eu acho que seria um grande desaforo falar, mas uma dependência emocional, psicológica do Olavo. O Olavo é que conduz esses caras. E aí, sob pressão. Então, nós temos assim o grande braço direito do Olavo, o Alan dos Santos. O Terça Livre era o grande corneta, né, o alto-falante deles. E se a gente não entender isso, a gente não vai entender o bolsonarismo. Então, todas as grandes, por exemplo, o fato deles começarem a brigar com a China, o fato deles... tem um segundo variante disso, que é o Bolsonaro emperrar com o Dória, que saiu na frente para poder a vacina. Então, agora, mas o primeiro condão que leva eles a negarem a pandemia é o fato do vírus ser chinês e etc, etc e tal. Então, você pensa bem, quem é que dá o diapasão? Quem está soprando? Qual é a nota? O que tem que fazer, o que não tem que fazer? E, para mim, o grande responsável intelectual que deveria ser punido, preso em corte internacional é o Olavo de Carvalho. Ele é o dono desse governo, ele inventou o Bolsonaro. O Bolsonaro não conseguiria, por si próprio, ser o que é. Ele jamais conseguiria se não fosse o Olavo de Carvalho. Talvez por isso o Bolsonaro não abra mão de certas figuras que ainda estão ali no governo, o próprio Felipe Martins, né, que é como dizem que são os olhos e ouvidos do Olavo de Carvalho no Palácio do Planalto. Vive... agora botou o Carluxo debaixo do braço, inclusive está indo até inaugurar a ponte, uma pinguela lá, uma pinguela de madeira lá na Amazônia. Eu tenho 2 décadas que eu faço isso aqui. Eu me acostumei a ver muita coisa
E assim, eu não acredito em ideologia nenhuma vinda de qualquer partido, como a gente mencionou aqui, porque para mim, como você mesmo disse, é uma geleia, e no fim das contas, o interesse comum é sempre um só: poder e Poder. dinheiro. Poder e dinheiro. Poder e Isso. dinheiro. E isso é a bandeira de 99,9% dos políticos que estão aqui em Brasília e no resto do país. É verdade. E eu sempre desconfio, justamente quando colocam um verniz ideológico em qualquer tipo de movimento, eu desconfio sempre de quais os negócios escusos que estão por trás, né? É. Nessa tua relação com esse núcleo de poder, você sentiu o cheiro de alguma coisa que mostrasse, pelo menos naquele momento, que demonstrasse a ambição dessa gente, que identificasse, que sinalizasse, melhor dizendo, a ambição que agora a gente vê latente, vê patente, deles agarrados ao poder, alimentando até o Bolsonaro, alimentando aí insurreição dentro insubordinação militar, tentando cooptar as PMs para fazer milícia, o seu exército paralelo, né? Você cheirou percebeu alguma coisa que sinalizasse essa ambição e o interesse financeiro por trás disso? Não. Com toda certeza não. Sabe por quê, Cláudio? Porque, na verdade, infelizmente, eu era o centro de convergência desses caras. E esses caras, de uma forma ou de outra, eles tinham que se adaptar, vamos dizer assim, a meus preceitos. Por exemplo, eu chamava o Olavo e chamava o Rodrigo Constantino, que digladiavam, né? Vocês têm que mostrar para as pessoas que a gente tem um núcleo e que tem vários tipos de segmento, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, se mostrar uma caricatura, macartista, etc. E eles acabavam. Aí, vamos fazer um hangout, vamos supor. Vamos chamar uma MBL, vamos chamar alguém para a rua, vamos chamar todos para dizer: não vamos permitir intervenção militar. E durante aquele período em que eu estava ali como o núcleo catalisador, todos foram muito cordatos comigo, né? E eu percebi logo em seguida, no primeiro lance após de tudo isso, que quando o Olavo mesmo falou para mim: olha, eu não posso mais ficar aqui, eu vou ter que... Um amigo dele, o Rodrigo Gurgel, falou: não, ele tem que escrever livros, pare de ir para a internet. Eu falei: ótimo, vai fazer livro. E, na verdade, ele saiu 2 meses depois, estava inaugurando esse Terça Livre. E era uma outra pessoa ali, a partir dali, né? Mas eu sempre ainda, eu comecei a achar aquilo tudo muito caricatural, aquilo começou a me agredir profundamente, e como eu tinha adquirido uma amizade pelo Olavo, eu me sentia com pruridos de ficar, porra, eu ia falar com ele por trás, assim, dos bastidores, assim, poxa, Olavo, peraí, pega mais leve, etc e tal. Mas o Olavo é uma pessoa muito voluntariosa, provavelmente estava cagando um balde do que eu estava falando. Mas durante o período em que eu estava ali, dizendo nós precisamos formar uma oposição ao PT inteligente, elegante, cidadã, democrática, uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, etc., quebrar tabus, etc. e tal, todos se mostraram muito cordatos, muito maleáveis a esses preceitos, entendeu? Quando isso terminou, pelos idos de 2014, se não me engano, 2014, 2015, aí a coisa começou a se recrudescer, mas aí eu já não tinha menor controle sobre isso. Eu fiquei na banguela, vamos dizer assim, em relação à minha relação com o Olavo, por ter tido esse... Eu fiquei o quê? Tendo convívio com ele por 2 anos, e ele, naquele momento, até eu falava com a Gina, pô, ele é um amor de pessoa, ficou simpático, tinha um senso de humor aguçado, e não tinha esses rompantes, ou parou de ter esses rompantes durante esse tempo. Então, eu achava que havia, no mínimo, naquele momento, uma paixão pela camisa. Vamos jogar pela camisa, etc, etc, etc. Agora, nas vésperas já da eleição em 2018, eu comecei a perceber que eu tinha me enganado absolutamente.
Na primeira semana de 2019, em que o Olavo veio detonando aquele grupo de deputados que foi para a China, detonando os militares, detonando o Felipe Moura Brasil, que foi o grande trampolim do Olavo, e começou aquele linchamento a Joyce Hasselmann, todo mundo entrou naquela linchamento violento orquestrado pelo Olavo de Carvalho, né? Tanto é que, se você se lembrar, até maio, junho de 2019, até pelos piripaques medicinais lá clínicos do nosso querido Bolsonaro, que ele estava dando problema naquele intestino lá dele. Quem é que estava na ribalta, basicamente, era o Olavo, detonando todo mundo e trocando de ministro, botando o Ministério da Cultura, né? Não era aquilo? O da Educação mudou, tudo era o Olavo. E aí a partir dali, por portas e travessas, através de vários informantes que eu tenho, fontes que eu tenho dentro de Brasília aí, percebi e recebi informações bastante fidedignas de que tudo aquilo que eu suspeitava realmente acontecia, né? O Olavo estava ali, era a figura primordial do bolsonarismo, e ainda é, porque essa coisa do Centrão é tudo desfazer flagrante. Você vai ver, eles vão reivindicar a cultura, eles vão reivindicar, tiveram que tirar o Ernesto Araújo, vão botar uma coisa no Itamaraty, não vai funcionar, porque o Bolsonaro, ele, apesar de ser um déspota de rodapé, ele depende psicologicamente do aval intelectual do Olavo, que o inventou. Ele é um sub-Frankenstein, sabe, de botequim do Olavo. E agora, é óbvio que as variantes disso tudo são fascinantes, no sentido de que o Bolsonaro é impetuoso, é tirânico também, e como eu sempre fiz uma metáfora em que, na verdade, como são todos muito cheios de ódio, eles são uma espécie de uma bacia cheia de piranhas famintas, tendo o único alvo e a única alternativa se comerem. Então, é o que está acontecendo. E você já verificou isso nesses últimos anos. Eles estão ali se digladiando, e é isso que vai acontecer, né? E aí um xinga o outro não sei, mas a cúpula que move o poder, os militares se borraram todos, né? Vamos dizer, as partes, o que sobrou, né? Os militares estão completamente moralizados. A parte dos empresários, dos liberais, estão totalmente moralizados. O que sobrou é a tirania familiar do Bolsonaro, né? Com o respaldo do Olavo e sua trupe. Basicamente, é isso que sobrou. E é bom perceber que isso é o mais grave disso, porque quem falou da China, quem criou todo o problema da vacina, o negacionismo todo vem do Olavo. Eu acho que esse é o melhor raio-x do governo que eu já ouvi. Espero que alguém da CPI assista o vídeo e convoque o Olavo. Uma pergunta. O Olavo é o principal. Se as pessoas não entenderem que o Olavo é o artífice, é o maestro, é o condutor e o autor de tudo isso, não se entendeu o governo Bolsonaro. Basicamente é assim. Se não entendeu isso, não entendeu mais nada. Me fala uma coisa, você pulou fora. O Roger permanece. Não deu vontade de ligar o telefone, ligar para ele, tentar sai do transe? Olha, Cláudio, eu vou dizer assim, o Roger é muito meu amigo. Eu tenho maior admiração por ele, tenho maior carinho, amor pelo Roger. E ele, segundo inclusive, quantificações do QI, ele tem um QI maior do que o Einstein, provavelmente muito maior do que o meu. Eu fico absolutamente perplexo com a permanência do Roger, rezo por ele. Roger, pelo amor de Deus, isso vai ser muito ruim para você, etc. e tal. Mas eu não conseguia, pelo contrário. A última vez que eu foi num Twitter em que, se não me engano, o nosso saudoso Bruno Covas foi visitar, acho que foi no Maracanã, acho que viu o Santos, ou foi visitar uma coisa, e ele fez uma comparação tão esdrúxula, eu não me lembro exatamente qual era, que eu simplesmente eu falei assim, eu vou bloquear o Roger. Eu bloqueei o Roger no Twitter e simplesmente me eximi de... Agora, no Instagram, ele vociferou
seu cagão, não sei o quê. Eu sempre falei assim, olha, eu não quero discutir com você, não quero também, não quero, e me dou esse direito, de não testemunhar, não presenciar as atrocidades que você está falando, e ponto final. Eu só torço para que ele... Eu não sei se ainda há tempo para ele, né? Porque agora está muito sério o nível de responsabilização, né? Porque eu comecei a reclamar em janeiro de 2009 e oficialmente, no início de maio de 2019, eu saí do governo, né? E comecei a ser um severo opositor. E nós já estamos em 2021 e o nosso querido Roger continua fazendo as piores comparações e não condiz de maneira nenhuma ao talento, nem tampouco à inteligência dele, tudo que ele vem declarando. Eu só peço a Deus que lhe dê um pouco de malandragem. Muito bem. Para encerrar aqui, eu te pergunto, nós, e aí falo aqui como sociedade, a gente está sempre caindo em erros que parecem ser os mesmos, ainda que diferentes, né? Dá para aprender alguma coisa com petismo, bolsonarismo, para tentar evitar em 2022, ainda que a gente não tenha candidatos? Que recado que você dá para essa gente que está nos assistindo aí, para todo mundo que está nos assistindo? Estão aqui procurando respostas. Eu vou fazer o seguinte, Cláudio, eu vou invocar Nelson Rodrigues, vou inflar minhas bochechas, eu vou deixar cair um pouco de bolsas para Nelson Rodrigues me iluminar. Meus amigos, por favor, entendam o seguinte, Bolsonaro e Lula não vão conseguir, nós vamos ficar aí numa tábula rasa, horrorosa, num looping E outra coisa, esse looping, na verdade, o bolsonarismo ele conseguiu, depois de 30 anos, a direita veio dar o ar da sua desgraça, né, depois da ditadura militar. Né? Então, de remodelar, não. Então, o que se configura 64, a partir de 64 para cá, é um looping. Malogradamente se rodando e se rodopiando entre si, entre uma direita putrefata, né, retrógrada, anacrônica, caricatural, com uma esquerda estereotipada, erodida, corrompida, cafonérrima, sectária. E então nós temos isso aqui, essa gangorra, né, com um pequeno intervalo, que, na verdade, o Fernando Henrique, com o PSDB, faz parte de toda essa pantomima, diga-se de passagem. A gente precisa, como história... E outra coisa, valeu a pena? Não valeu a pena, mas valeu, sim, a gente experimentar o PT. Eu torci, lutei para o PT, mesmo sem ser petista, para que o PT tivesse experiência de poder. Já teve. De uma forma absolutamente oblíqua também, apesar de perceber toda essa caricatura residualmente retrógrada do Bolsonaro, também percebi, não, a direita também tem que mostrar o que aconteceu nos últimos 30 anos com ela, experiência de poder. Bom, com toda certeza, entre tentativa e erro, não existe mais nenhuma possibilidade, nenhuma alternativa desses dois tipos de gangorra voltarem ao poder. Nem o PT, nem o bolsonarismo. Portanto, aí vem aquela coisa daquele velho lobo roqueiro que experimentou drogas pesadas. É a hora de partirmos para um terreno desconhecido, tenebroso, sombrio, mas que é necessário ser enfrentado, que é a terceira via. Não sei quem vai ser. Seja lá quem for, temos obrigação de suportá-lo. Muito bem, esse foi o Lobão. Olha, papo excelente. O pessoal aqui no chat agradecendo a tua presença aqui, curtindo muito. O programa permanece aberto. É seu, quando você quiser. É só me dar um toque e vir aqui, tá bom? Um abraço, Lobão. Obrigado, uma boa noite. Cláudio, manda um abraço pro Diogo. Diz que eu estou morrendo de saudade dele. Diz que ia para Veneza. Ele tem uma certa briguinha, mas diz que eu amo ele. O meu coração é todo do Diogo, tá bom? Um forte abraço para você. E para todo mundo que está nos ouvindo aí, um beijão e vamos, o negócio tem que ser agora fora da zona de conforto, hein? Vamos nessa. Isso aí, valeu. Se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia.
É um negócio em que nos quebraria.